comecei como garoto, no tempo que eu comecei a trabalhar, as empresas ficavam com seus funcionários por muito tempo. Então, é a minha primeira empresa, ela me fez ingressar na empresa com bastante tranquilidade, o ambiente foi bastante agradável e eu fui galgando as funções e cargos dentro deste ambiente favorável. E a minha formação universitária veio através da necessidade dos trabalhos dentro dessa empresa. Então ela foi muito favorável para mim. Tem uma força muito grande por ser uma empresa familiar. As pessoas também que trabalham comigo trabalham há bastante tempo. E existe um relacionamento bastante forte, humano, entre os trabalhadores. Então essa relação não é uma relação que a competição faz com que a gente se torne de forma animal, né? É um relacionamento bastante tranquilo, bastante profissional, técnico e bastante exigente. Então tudo isso faz com que cada um procure realizar o seu trabalho de forma bastante profissional. Na verdade, os ambientes onde a gente vive é que é a nossa vida, não apenas no trabalho, na comunidade, na família. E a tendência, eu como jovem, quando ingressei na York, e todos vocês aqui como jovens também, almejam algo, né? E quando o ambiente favorece essa possibilidade, você vai se desenvolvendo e vai se fortalecendo. Então, a nossa forma de utilizar esses ambientes para se assimilar, acomodar e crescer, ela é um conjunto que se relaciona bastante forte. Eu tenho uma aproximação bastante grande com a necessidade do jovem fora daqui. Eu trabalho bastante com jovens também na comunidade, né? E essa expectativa, ela é favorável porque eu confio bastante no jovem e quando me é apresentado projetos ligados aos jovens, eles me animam bastante. E eu percebo que no início de um projeto existe uma resposta bastante tímida do jovem, né? Daqueles que ingressam no grupo, e conforme vai passando e o aprendizado vai fortalecendo o currículo do jovem, ele vai se desenvolvendo, vai percebendo o seu valor. E isso aí é o que me favorece bastante. Eu vejo que ele cresce naquilo que ele está aprendendo. Então, são áreas de foco que o jovem deve ter e ele vai percebendo através dos cursos. Mas eu sou um cinéfilo, eu gosto muito de filmes, né? E sou bastante ligado. E a gente vê que o cinema, ele faz parte da sociedade, faz parte da história, né? A gente conhece os primórdios do cinema, da sua forma rudimentar, e sempre o ser humano foi o foco dele, o ser humano e a sua história. Então, o foco do cinema no mundo é muito importante, é algo que surgiu, foi desenvolvido e não deve mais ser alijado da sociedade. Ele registra fatos e os fatos são comprovados através daquilo que ficou no seu acervo. Então, o cinema é fundamental. Olha, trabalhar na York é um trabalho bastante interessante. Todos que trabalham conosco e saem, eles sempre falam que estão perdendo algo muito bom, muito gostoso, né? Mas assim, a nossa vida é sair de casa e conhecer outros ambientes. Não devem se fixar apenas no lugar. Mas a York é um grande aprendizado. A arte faz parte do ser humano. A arte é o que nos tira um pouco da razão e busca um pouco mais o coração, as emoções, a parte sensível da vida, né? Então, a arte deve ser valorizada sempre, mesmo que alguns dizem que a arte destrói o ser humano. Jamais. É ela que dá o valor, o sabor ao ser humano. A arte deve permanecer sempre em nós, não importa a nossa atividade, não importa se o nosso trabalho é altamente tecnológico ou ligado diretamente nas artes. A arte é aquele que acorda o ser humano para os valores da vida. Então, eu trabalho na área contábil, né?
E eu estou envolvida em projetos até por isso, por causa dos incentivos fiscais, né? E é muito bom, né, participar dos projetos, verificar o resultado, né? É muito satisfatório. Então, a York tem programas com jovens aprendizes, tem jovens aprendizes que iniciam sua carreira lá, tem alguns que por opção só optam por o aprendizado e saem, tem outros que ficam lá, né? Então as portas estão abertas para quem, né, tem essa vontade, dá para... Então quando eu entrei na York já tem 15 anos, mas eu já estava profissionalmente, já tinha experiência profissional, então já entrei como uma profissional da área, né? Mas foi muito bom porque lá eu tive espaço, né? Fui bem acolhida e também tive espaço para desenvolver o meu conhecimento. Então, a arte faz parte da vida, né? Então, é muito gostoso porque nós temos nossas responsabilidades, obrigações, né? E o cinema, ele entra como uma diversão, né? Que tira a gente um pouco, às vezes um pouco da nossa realidade e ao mesmo tempo coloca na nossa realidade, né? Faz a gente refletir a nossa vida, o nosso dia a dia, então é muito positivo. Aqui os jovens sonhem, lute pelos seus sonhos, né? Vão em busca dos seus ideais, que sempre tenham em mente que é possível, né? E que vivam com alegria, com força. Então segue a gente aqui, tá? Vocês vão ter todas as informações. Então, quando o jovem é um jovem aprendiz, a gente tenta colocar as normas da empresa, fazer um treinamento, mostrando o porquê, explicando como é feito, né, o trabalho, para que ele consiga se desenvolver, né? O homem do amanhã, né? Através dessa empresa, a York contrata jovens aprendizes. Na verdade, o Instituto Homem do Amanhã, ele nos direciona a jovens interessados no trabalho na empresa, né? E a empresa, quando contrata um aprendiz, sabe que ele está no início de carreira. Então, esse currículo inicial dele é respeitado. E sabendo que é um jovem com potencialidades, mas que vai ser absorvido através do aprendizado do dia a dia, isso é levado em conta e a exigência ela vai ser num crescendo conforme os dias vão se passando e ele vai se desenvolvendo. Normalmente o jovem aprendiz que é apresentado na empresa, ele já foi instruído pelo próprio Instituto Homem do Amanhã. Então ele não chega lá sem nunca ter informação a respeito de como se portar dentro do trabalho, dentro da empresa, como se portar com o seu chefe, com as pessoas, a forma de se vestir. Então, ele já recebe instrução desde quando está sendo treinado no instituto. Quando ele chega na empresa, pode ser que ele tenha outros ideais e não o ideal do local onde ele vai começar a trabalhar. Mas quando ele ingressar numa seção ou num determinado departamento, ele vai absorver aquilo que estiver ao alcance dele. Se ele perceber que não é do interesse, ele pode pedir para ser trocado de departamento, receber uma outra instrução. Mas o objetivo pessoal dele é muito levado em conta. Nós temos jovens que ingressaram na empresa, passaram pela universidade e hoje eles estão lá trabalhando conosco. Tivemos jovens que o interesse era de outra área que não existia na empresa. Ele ingressou, ficou o tempo, se desenvolveu, desenvolveu as suas técnicas, inclusive o próprio aprendizado, a tecnologia que foi apresentado para ele, e na hora de se despedir, ele agradeceu o tempo que ficam na empresa. Então são várias experiências. A York patrocina projetos, inclusive na cidade de Salto, né, há bastante tempo.
A nossa área, o nosso foco é a cidade de Salto. Já patrocinamos diversos projetos na área de arte aqui na cidade, né? Há uns tempos atrás, eu não lembro, não vou definir para você o ano, nós utilizamos recursos de, acho que umas 3 escolas ao mesmo tempo, e era sobre fotografia, né? Foi muito interessante a gente ver os jovens tímidos no início, né? Através do aprendizado do uso das máquinas fotográficas e dos celulares também, eles perceberem o valor deles na comunidade, na cidade, e aí eles percebem que há questionamentos a serem feitos do jovem na sociedade e como ele vai participar da comunidade, da cidade como cidadão. Então, a gente já participou também de projeto ligado a retalhos, a moda. Então, para nós não é uma novidade, porque o nosso interesse é justamente o desenvolvimento do jovem, o jovem perceber que ele vive e ele pode participar, ingressar na sociedade com o seu potencial. Todo jovem tem potencial. Não somos nós que vamos descobrir, é o próprio jovem, né? Então, os projetos são os facilitadores para tudo isso. Então, vocês abracem esse projeto aqui com bastante gana. Esse aqui é o 3º dia, não sei se pode dizer, para ficar registrado que é o 3º dia. Eu imagino que vocês já tenham notado quanta coisa já mudou através daquilo que vocês imaginavam do projeto. Hoje, sendo o 3º dia, vocês bastante soltos, cada um com uma função, vocês vão percebendo que cada um se adapta a uma função. E às vezes podem perceber que não era a função ideal, vocês vão partir para outra. E na verdade nós somos assim mesmo, né? Nós não somos obrigados a permanecer realizando a mesma tarefa. A gente pode ingressar em novas funções. A nossa vida é assim também.